Boa tarde, pessoal do Face, tudo bem? Hoje é quarta-feira de cinzas e hoje começa o tempo da quaresma. E ouvindo a reflexão de um bispo no YouTube, ele recomendou que a gente lesse um livro da Bíblia durante a quaresma, um livro inteiro. Por exemplo, o Êxodo, Levítico, ou o Evangelho do ano litúrgico que a gente está vivendo. E eu vim aqui procurar um livro para ver nessa quaresma, e achei interessante que o livro do Êxodo ele tem 40 capítulos. Então, se eu ler um capítulo por dia, né, na quaresma vai dar um capítulo para cada dia. E é isso que eu vim aqui fazer no Facebook para compartilhar com as pessoas que querem saber da história do Êxodo e também querem viver uma vida de oração. E Jesus falou no Evangelho que as suas boas obras apareçam para que as pessoas tenham fé. Então, o motivo de eu partilhar esse vídeo na quaresma, né, que é um tempo de recolhimento, de oração íntima com Deus, é esse motivo de ajudar as pessoas a rezarem, as que quiserem, e motivar as que não conseguem rezar. Esse vídeo é para confrontar quem não consegue fazer uma oração diária e para ajudar quem decide fazer uma oração. Então é para isso que eu estou lendo esse vídeo aqui mesmo, da introdução do Êxodo. E falando que esse vídeo, cada dia eu vou ler um capítulo e colocar no Facebook. E então falando aqui, o segundo livro do Pentateuco se chama Êxodo. Esse nome, que em grego significa saída, por se ocupar da saída de Israel do Egito. Com razão ele foi qualificado o Êxodo como o Evangelho do Antigo Testamento. De fato, ele anuncia a boa nova da intervenção divina que libertou um grupo de hebreus do Egito para formar deles uma nação santa. Então, por isso que chama Evangelho do Antigo Testamento. É a boa nova da libertação do povo de Deus. E o Êxodo trata do período da história de Israel que vai desde a morte de José do Egito, que a gente conhece, até a construção do santuário junto ao Monte Sinai, ou seja, até o primeiro dia do segundo ano após a saída do Egito, que está lá em Êxodo 40, 2, 17. E aqui tem mais explicações do que é o Êxodo, né? Mas a gente sabe um pouco que é o chamado de Moisés para a libertação do povo que estava sendo escravo do Egito. Êxodo capítulo 1. Eu vou ler até os títulos assim. Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Primeiro é a prosperidade dos israelitas. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Rubem, Simão, Levi e Judá, Iscar, Zabulon e Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 ao todo. A gente sabe, né, que esses 12 filhos de Jacó, que Deus chamou Jacó de Israel, são os 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel, que são o povo de Deus. Então esse aqui é o que deu origem ao povo de Deus. Jacó ele é o terceiro patriarca, né? Filho de Abraão, teve Isaac, Isaac teve Jacó. Isaac teve Jacó e Esaú, né? Só que Esaú não seguiu tanto os caminhos de Deus. E Jacó foi escolhido tanto que Deus mudou o nome dele de Israel, da qual nasceria o povo. Então vem a descendência da qual Deus prometeu a Abraão pela fidelidade e aliança que ele fez com Abraão. Versículo 6. José morreu, bem como os irmãos e toda aquela geração. Os israelitas proliferaram e se multiplicaram, aumentando em número e tornando-se cada vez mais poderosos, de modo que o país ficou repleto deles. Então os 12 filhos de Israel, que é Jacó, morreram, só que a descendência começou a continuar.
e ficaram multiplicados. E aí o que aconteceu? Versículo 8. Surgiu um novo rei do Egito que não tinha conhecido José, e disse ao povo: Olhai como a população israelita está se tornando mais numerosa e mais forte do que nós. Vamos tomar precauções para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se unam também eles a nossos inimigos e acabem saindo do país. Então, eles estabeleceram assim capatazes para que os oprimissem com trabalhos forçados, na construção das cidades entrepostos do faraó, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam, de modo que ficaram obcecados de medo dos israelitas. Então, a gente já viu aqui, né? O faraó não conhecia José, que governou o povo segundo o coração de Deus, e ele ficou com medo do povo israelita ficar maior e se juntar com o inimigo, que ele começou, em vez de fazer uma aliança, ele oprimiu o povo, dando pesados cargos. Só que quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Tanto que, diz aqui no versículo 12, que eles ficaram obcecados de medo dos israelitas. Esses comentários que eu faço é mais comentários sobre o texto que a gente está lendo. Não vou dar explicações maiores assim, não. Mais profundas. Não fugindo do texto. É só para a gente compreender o que a gente está lendo, para não ficar uma leitura massiva que a gente escuta, passa pelo ouvido e não fica nada no coração. Versículo 13. Os egípcios reduziram os israelitas a uma dura escravidão. Amarguraram-lhes a vida no pesado trabalho do preparo do barro e de tijolos, com toda a sorte de serviços no campo. Enfim, todos os trabalhos que eram forçados a fazer. Depois o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, uma das quais se chamava Sefra e outra Fua. O rei do Egito disse a essas parteiras: Quando assistirdes as mulheres hebreias no parto, prestai atenção ao nascer a criança. Se for menino, matai-a. Se for menina, deixai-a viver. Mas as parteiras tinham temor a Deus. Olha só. Não faziam o que o rei do Egito lhe tinha mandado, e deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe disse: Por que agistes deste modo, deixando viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Sendo robustas, antes de a parteira chegar, já deram à luz. E Deus recompensou as parteiras. Por quê? Abre um parênteses. As parteiras tinham o plano de Deus e tinha uma ordem do faraó. Então as parteiras tinham temor mais a Deus do que o faraó. Então elas decidiram obedecer a Deus e deixar o povo de Deus nascer. E contaram essa história para o faraó, né? Então, entre aspas, elas mentiram para o faraó, mas elas obedeceram a Deus. Então, é aquela historinha que diz, né, entre pecar contra o faraó e pecar contra Deus, eu peco contra o faraó. Desobedeço a ordem do faraó, mas obedeço à vontade de Deus. Porque vai justificar um assassinato, né? Mas o faraó mandou, mas Deus disse para não fazer. Então, elas temiam a Deus. E Deus recompensou as parteiras por elas temerem a Deus. E olha o que aconteceu. O povo continuou crescendo e tornando-se muito forte. Como as parteiras temiam a Deus, deu-lhes também família. Olha como é que Deus recompensa quem está ao seu lado, né? Que não se volta contra Deus. O faraó deu uma ordem a toda a sua gente: lançai no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. E aqui encerra o capítulo 1. Tem muitas leituras que
estudiosos da Bíblia, né, dizem que o faraó ali simboliza, também representa o próprio demônio, né, que quer destruir o povo de Deus, né, que usa de todas as formas para destruí-lo, né. E achei muito bonito aqui das parteiras, né, que elas temiam a Deus. Então, diante de uma situação ali obrigatória, por causa delas serem parteiras, elas terem que fazer uma coisa que vem uma ordem do rei, elas preferiram obedecer a Deus do que, obedecendo ao faraó, elas teriam que desobedecer uma coisa que Deus acha justa. Então isso aqui é muito importante para a gente, porque às vezes tem ordem de um superior nosso que pode fazer que a gente desobedeça aos mandamentos de Deus. Então aí nesse balanço, né, qual é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer a alguém que é superior a nós? E Deus recompensa as parteiras pelo temor delas a Deus. E lembrando que isso aqui é o começo da lei. Os mandamentos ainda não tinham ainda chegados, que vai chegar mesmo com Moisés, né? As tábuas da lei, mas Deus já tinha escolhido um povo, que é o povo descendente de Abraão. Amém? Primeiro dia da quaresma, reflexão do Êxodo, capítulo 1. Que Deus nos abençoe e proteja, né? Nós pedimos, Senhor, e que Ele nos dê essa graça da conversão hoje, do temor, como as parteiras temiam a Deus e queriam seguir a vontade de Deus. Pedimos hoje, Deus, essa graça de, diante dos conflitos nesse mundo, a gente nunca esqueça que Deus está conosco e o temor dele vale mais que todas as coisas. O temor eu não quero ofender a Deus, eu não quero desobedecer ao Senhor. Amém? Jesus e Maria, interceda por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.